assunto do vídeo de hoje vai ser, derrubei aqui, vai ser bem discreto. Então vamos lá, bens discretos. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, livro texto base do Varian, esse livro aqui, ó. Eu utilizei na graduação, né, na faculdade de economia. Bens discretos. Em geral, pensamos em medir os bens em unidades em que as quantidades fracionárias façam sentido. Podemos consumir em média 47 litros de leite por mês, muito embora compremos 1 litro de cada vez. Mas às vezes queremos examinar preferências com relação a bens que por sua própria natureza são representados em unidades discretas. Ou seja, bens discretos são aqueles bens que não podem ser divididos. Seria mais ou menos isso, sabe? Que é um conceito um pouco difícil aqui em microeconomia. Pouco não, bem difícil na verdade. Consideremos, por exemplo, a demanda dos consumidores por automóveis. Poderíamos definir a demanda por automóveis em termos do tempo gasto com seu uso, de maneira a ter uma variável contínua, mas para muitos fins, variável contínua. Mas para muitos fins o que interessa mesmo é o verdadeiro número de carros demandados. Então, carros demandados inteiramente, né? Não é difícil usar as preferências para descrever o comportamento de escolha para esse tipo de bem discreto. Suponhamos que x2 seja o dinheiro a ser gasto em outros bens e que x1 seja um bem discreto, ou seja, aquele que não pode ser dividido. Disponível apenas em quantidades inteiras, olha só, disponível apenas em quantidades inteiras. Na figura 3.8 que eu tenho aqui, é uma figura que mostra as curvas de indiferença desse bem, formam basicamente um L, como se fosse um L, parecido, né? A aparência das curvas de indiferença do conjunto fracamente preferido desse tipo de bem. Nesse caso, as cestas indiferentes a uma dada cesta constituirão um conjunto de pontos discretos. O conjunto de cestas, pelo menos tão bom como uma cesta em particular, será um conjunto de segmentos de retas. A escolha entre enfatizar ou não a natureza discreta de um bem depende da nossa aplicação. Se o consumidor escolher apenas uma ou duas unidades do bem durante o período de nossa análise, pode ser importante reconhecer a natureza discreta da escolha. Contudo, se o consumidor escolher 30 ou 40 unidades do bem, então provavelmente será conveniente pensar nisso como um bem contínuo. Então, basicamente esse foi o assunto do vídeo de hoje, bens discretos, que é um dos vários exemplos de preferências, né, em microeconomia. Então, outros exemplos de preferências que eu já mencionei em vídeos passados: substitutos perfeitos, complementares perfeitos, males, um bem mau, neutros, saciedade e bens discretos. E finalizo assim todos os exemplos de preferências que tratei aqui no canal. Lembrando, estou construindo uma playlist de microeconomia nesse canal, baseado nesse livro que já mostrei, do Varian, Princípios Básicos. Toda quarta-feira tem um vídeo sobre isto. Microeconomia, juntamente com macroeconomia, são duas das grandes áreas da economia. E para entender melhor o que são preferências, porque afinal de contas estou no capítulo 3 deste livro, o capítulo 1 foi sobre mercado, capítulo 2 sobre restrição orçamentária e capítulo 3 preferências. Veja essa frase: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, as pessoas, vamos pensar que você está fazendo uma escolha, então nós escolhemos as melhores coisas pelas quais nós podemos pagar. Então, o poder pagar tem a ver com restrição orçamentária, que eu já tratei no capítulo 2. As pessoas escolhem, ou seja, a capacidade de escolher tem a ver com o mercado, lá do capítulo 1. E as pessoas escolhem as melhores coisas. Este melhor coisa ou melhores coisas tem a ver com este capítulo 3, preferências. E preferências do quê? Do consumidor. Então, microeconomia é diferente de macroeconomia, que pensa a economia como um todo, taxa de juros, nível de emprego, desemprego, taxa de crescimento, inflação, enfim, coisas desse tipo. Microeconomia não, pensa mais no consumidor em si, naquela coisa próxima de nós, né? Na economia que faz parte do nosso dia a dia, na verdade, né? Na relação das pessoas com as empresas, com o mercado de uma maneira geral. Então, microeconomia, na verdade, pensa mais no consumidor. E preferências do consumidor, restrição orçamentária do consumidor, mercado em que as pessoas estão envolvidas, tudo isso faz parte de assuntos, então, desta playlist, né? E hoje tratei sobre o que é um assunto difícil, né? Entender o que é um bem discreto, mas basicamente é um bem que não pode ser dividido. No próximo vídeo quero tratar sobre preferências bem comportadas. E eu fico por aqui. Valeu!